Com a pior campanha em umas eliminatórias, Rafinha ainda tem coragem de confrontar um repórter a respeito da sua pergunta. Fala, Horas Bolas TV! Estamos aqui de volta, meus Horas Bolers queridos, para falar da empáfia, da petulância e da falta de respeito de Rafinha ao final do jogo, na entrevista de campo ainda ao repórter do Sport TV. Mas antes disso, eu tenho que perguntar uma coisa para vocês. Já chegou o pedidinho da feijoada? O feijão já ficou pronto no fogão? O arroz está soltinho, a couve? Vai ter bisteca? Vai ter torresmo? Aqui vai ter tudo isso. Mas voltando ao Rafinha, o Brasil teve uma campanha ridícula. Como ele mesmo diz na entrevista, teve 2 grandes jogos no começo, 2 vitórias, e depois, daí para frente, foi uma tragédia, chegando ao ápice de tomar uma paulada da Argentina em casa. Eles não têm culpa de tudo, a desorganização da CBF e os jogos políticos são os maiores culpados por tudo isso que a gente passou, mas a gente não pode deixar de botar responsabilidade nos atletas, porque quem estava dentro de campo é eles. Por mais desorganizado que seja a coisa, quem tinha que correr pela camisa verde e amarela eram eles. Quem tinha que dar raça, quem tinha que estar com tesão no jogo, são os jogadores que foram convocados. Eu sei que ao longo do tempo teve uma variedade muito grande de jogadores que foram convocados, isso talvez dificultou um pouco o grupo se fechar num só objetivo. Mas a parte individual de cada um, eu não estou falando sobre técnica, sobre a parte física, estou falando sobre a vontade de defender a seleção. E aí quando o cara chega na pergunta e pergunta para ele, sobre o jogo de hoje, a altitude atrapalhou um pouco, ele vira pro repórter na maior empáfia, na maior petulância de um jogador que está, como é que eu vou dizer, cagando para a seleção brasileira e para as expectativas do torcedor, as expectativas da mídia, as expectativas do país dele, fala: isso é o tipo de pergunta que não deveria nem se ter, né? Falar sobre altitude. Obviamente que isso aqui não é um cenário bom para se jogar. Peraí, é ele quem pauta a pergunta? Ele tem só que responder. Ou ele responde, ou ele não responde. Ele pode até não concordar com a pergunta e entrar em um confronto de ideias com o repórter. Agora, dizer se a pergunta é pertinente ou não, passa do limite e mostra muito da onde esses jogadores que vestem a camisa da seleção hoje, o nível de estrelas que eles viraram, que deixaram de ser atletas e viraram personagens do entretenimento, se acham a não respeitar o trabalho do outro lado do jornalista. Eu sei que a mídia tem culpa nisso, eu sei que a mídia é perseguidora, eu sei que a mídia adora destruir reputação, mas o jogador, vestindo a camisa da seleção, representando o povo dentro das 4 linhas, não deveria se portar desse jeito. Se liga, Rafinha, senão tu vai entrar para a história como um dos atacantes apenas que participou da pior campanha da seleção nas eliminatórias. Nada mais que isso.